O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós sentamos um pouquinho, meus caros irmãos e irmãs. Evangelho de Jesus para nós, para as nossas vidas. Nós estamos aí na sequência, em capítulos, em versículos aí, do Evangelho de Marcos. É o versículo seguinte ao trecho proclamado aí na semana passada. O primeiro capítulo, ainda como o padre até falou ainda na missa da semana passada, várias semanas aí, próxima também, estamos com esse capítulo inicial do Evangelho de Marcos. Ele é muito interessante, porque na verdade ele nos apresenta Jesus, né? E nos dá assim, digamos que uma visão, vamos chamar desse termo, uma visão geral da grande proposta de Jesus para nós, para as nossas vidas. Depois, é lógico, ele vai trabalhando aí gradativamente no restante do Evangelho. Essa visão geral aí que o Evangelho de Marcos nos dá para nós sobre Jesus Cristo. Olha, o próprio Jesus foi apresentado para nós, né? Nas semanas aí, dizendo justamente isso. Ele foi apresentado, falando do tempo que se completou, né? E foi apresentado para nós como sendo o Cordeiro de Deus. Ele foi apresentado para nós como sendo o Mestre. Ele foi apresentado para nós como sendo o Messias, o Salvador. Pois na liturgia, na sequência, nós somos convidados a fazer uma experiência de conhecer Jesus, de que de fato possamos saber quem Ele é, e que esse conhecimento de Jesus pudesse transformar a nossa vida. Tanto é que, ao chamar os primeiros, simbolicamente a gente dizia, né? Olha, eles deixaram a barca, deixaram as redes, conheceram Jesus e puderam perceber em si mesmo, ou seja, nas suas próprias vidas, as escolhas que eles tinham, ou seja, a postura que eles tinham, os pensamentos, as vontades, os desejos, que não, digamos assim, condizia com conhecer Jesus. E fizeram esse passo de deixar para trás, para poder seguir Jesus. Aí Jesus se faz presente, pregando nas sinagogas. Aí semana passada tinha um evangelho significativo, né? Jesus lá em Cafarnaum, vai e anuncia, prega a boa notícia, propõe
uma mudança, uma conversão, uma maneira diferente de nos colocarmos diante de Deus. Nos colocarmos diante de Deus nessa maneira diferente, de uma tal maneira que esse Deus transforme a nossa vida, transforme a nossa existência. Aí semana passada a gente teve um confronto ali no Evangelho, né? Jesus anunciando o caminho do bem, e aquele homem lá na sinagoga, o padre fez uma explicação lá na semana passada, representando aqueles que não querem o projeto de Deus. Aqueles que não querem seguir a Deus. Aí o confronto, né? O confronto do qual Jesus vem, mensagem da semana passada, para nos libertar. Jesus vem para tirar de nós tudo aquilo que é impedimento, para que nós o sigamos de todo o nosso coração. Aí ele saiu da sinagoga hoje. O Evangelho começa aí na sequência. E aí ele vai nos dar hoje, embora um trecho não muito longo, né? Um ensinamento muito consistente. Antes, vamos falar um pouquinho de sofrimento. A primeira leitura, livro de Jó. Livro de Jó, um livro muito bonito. Ele é um tipo de literatura lá do Antigo Testamento que convida a uma reflexão sobre a própria vida. E ele traz a experiência de Jó. Jó tinha tudo: trabalho, riqueza, família. Perdeu tudo. Perdeu tudo. Por fim, perdeu até a saúde. E nesse contexto de perda, o trecho de hoje é um trecho de uma pessoa angustiada, tentando entender, tentando compreender, tentando buscar o porquê, as responsabilidades, talvez culpados, a situação, a vida, as pessoas, Deus, qual que é o responsável pela minha desgraça? Bom, esse é, digamos assim, a introdução para a nossa reflexão de hoje. Aí chegamos novamente no Evangelho. Jesus, então, saindo da sinagoga, vai para a casa, acompanhado de João e Tiago, vai à casa de Simão e André. O que ele foi fazer lá? A própria leitura explica. A sogra de Simão estava doente. Uma situação de sofrimento, largada, febre. E é muito interessante, meus caros irmãos e irmãs, que na vida a gente se depara muitas vezes com situações assim. Encontrar pessoas doentes, encontrar pessoas que sofrem. Às vezes a gente encontra uma pessoa, faz tempo que a gente não vê, e a pessoa vai falar para você as dificuldades, as dores, os sofrimentos. E normalmente a gente fala uma frase assim, olha, não sei se você já ouviu essa frase. Olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Você já escutou essa frase? Escutou? E o que significa essa frase? Significa assim, olha, por favor, não vem que não tem, hein? Não quero saber. Eu não quero saber. Os seus problemas são seus problemas. Eu já tenho os meus, né? Eu perguntei se está tudo bem porque eu sou educado. É justamente isso que significa. Por quê? O Evangelho de Jesus mostra uma postura. A mulher estava doente e Jesus foi até lá. Ele foi ao encontro. Ele não fugiu. Ele encarou. Então, o primeiro grande ensinamento que nos mostra é justamente esse: ir ao encontro daquele que sofre, ir ao encontro da pessoa que se encontra acamada, doente, ir ao encontro da pessoa que se encontra em situações de problemas, sejam eles quais foram. Aí Jesus chegando lá, solidário, ele estende a mão, ele coloca ela em pé. É muito interessante. Jesus também quer estender a mão para nós. Ele também quer nos colocar em pé. Jesus veio, como dizia semana passada, para nos libertar. Jesus veio para restabelecer a nossa dignidade, o sentido da nossa existência,
o sentido da nossa vida. E aí, uma vez aceitando ser erguido, aceitando ser, digamos assim, se posicionar de uma outra maneira, porque muitas vezes a pessoa doente, a pessoa sofrendo, a pessoa com problema, ela só consegue enxergar-se a si mesmo. Ela só consegue muitas vezes ver as suas desgraças, como Jó lá, na primeira leitura. E não consegue sair disso, e não sai mesmo. Aceitar ser levantado por Jesus. Ou seja, aceitar ter uma postura diferente diante do sofrimento. E aí o milagre acontece, a cura. Quando ela aceita ser colocada de pé. Quando ela aceita, na verdade, encarar aquela situação de uma maneira diferente, um outro olhar, uma outra postura. E é esse que é o milagre. A transformação pessoal. Talvez a dor tenha continuado, mas ela se colocou numa posição de estar curada. E aí vem o terceiro passo, significativo. Imediatamente ela passou a servir. Imediatamente ela passou a fazer. Imediatamente ela foi ao encontro. E às vezes a gente não consegue. Às vezes a gente, envolto em nossos problemas, nós ficamos nos nossos problemas e não conseguimos ir. E é interessante, o texto deixa claro, ao fazer, ao se colocar, ela não foi fazer para ela, não. Ela passou a servir, ela foi fazer para o outro. E às vezes a gente consegue fazer para a gente e não consegue sair disso. Às vezes a gente sai da nossa paralisia, mas a gente se paralisa ficando envolvido conosco mesmo. Ir ao encontro do outro que vem em socorro, no auxílio, despojando-se de si mesmo. Na sequência, as pessoas trazem um monte de gente para que Jesus pudesse curar, né? As mesmas pessoas, talvez, que estavam na sinagoga do evangelho da semana passada, de que é a sequência hoje, as mesmas pessoas que já tinham sido instruídas, as mesmas pessoas que tinham ficado admiradas de receber aquele ensinamento. Diz aí o texto que Jesus vai curando, 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 e aí vem uma dinâmica muito interessante. Jesus se recolhe para a oração. O quanto é importante a oração na nossa vida. Mas o quanto é importante nós compreendermos o sentido dessa oração. Jó fazia sua oração, da sua oração um lamento, e do seu lamento uma incapacidade de compreender a sua situação. A oração que chega a Deus é a oração que transforma. A resposta à questão de Jó é justamente essa: rezarmos para nos transformarmos. Rezarmos para podermos aumentar a compreensão de nós mesmos. Rezarmos para que essa oração transforme a mim em primeiro lugar. Às vezes a gente se limita nas nossas orações a pedir, a pedir, a pedir. Às vezes a gente lembra de agradecer. E às vezes não, mas às vezes a gente lembra de agradecer. Mas a oração é muito mais do que pedir, agradecer, render graças. A oração é um comprometimento com o projeto de Jesus. É uma compreensão nova da nossa vida. E é essa oração que transforma. Sim, porque na sequência do Evangelho diz assim: Jesus então foi lá, se recolheu, ficou rezando, as pessoas ficaram desesperadas. Pedro, à frente: Senhor, todos estão te procurando. Aí Jesus fala assim: não, mas olha, eu preciso ir a outros lugares, ou seja, eu já fiz, eu já mostrei, eu já ensinei. O doente, ele é curado pela solidariedade. Por quê? Porque uma vez, uma postura solidária das pessoas, a pessoa está amparada.
Talvez a doença em si não esteja resolvida, mas ela não está desamparada. Ela está com auxílio, com a proteção, com a ajuda, com a compreensão e o amor. E é por isso que Jesus diz assim: a gente precisa ir aos outros lugares. O que era para ser feito aqui, eu já fiz. Ele mostrou, através do gesto, do colocar em pé. Ele mostrou, através o seu ensinamento, ao se mostrar uma pessoa de oração. Ter uma postura, meus caros irmãos e irmãs, de nos deixarmos conduzir por Deus, por Cristo Jesus, que vem até nós e estende a mão, quer nos colocar em pé. Ter uma postura, meus caros irmãos e irmãs, que esse nos colocar em pé possa ser numa dimensão de transformar a nossa vida, nos ensinar a sair de nós mesmos para ir ao encontro do outro, numa dimensão verdadeira de viver o Evangelho de Jesus na nossa vida. Se transformar, né? A febre muitas vezes aí, meus caros irmãos e irmãs ali, ela pode simbolizar a febre aí que acometia a sogra de Pedro. Essa febre pode simbolizar, meus caros irmãos e irmãs, a nossa paralisia. Digamos, o nosso conformismo, a nossa incapacidade de assumirmos posturas abertas à graça e o amor de Deus. Experimentar essa dimensão de Jesus que vem até nós. Completando a mensagem, uma mensagem bonita de Paulo na segunda leitura, ele fala da alegria, da disposição dele de anunciar o Evangelho. E o quanto isso é importante, o Evangelho ser anunciado. Para que ele chegue até nós, precisamos ter o nosso coração aberto, para que, uma vez chegando, ele transforme a nossa vida. Nós continuamos a nossa missa, seguindo no nosso folheto, rezamos juntos: creio em Deus, Pai Todo-Poderoso.